Vamos lá, gente. Seguinte, vamos para a nossa próxima aula de organização. Você já entendeu direitinho como a coisa funciona, né, cara? A gente vai deixar tudo mentalmente guardado que você vai fazer na hora da sua prova, tá? Primeira parte é do interpretar, segunda parte do pensar, terceira parte do organizar. Valtinho, oi. E se eu tiver mais do que um problema para fazer a minha redação? Se eu tiver dois problemas para fazer a minha redação, dois problemas consideráveis. O cara me deu lá para falar sobre violência e eu queria falar sobre a violência que acontece nas grandes cidades, mas eu queria falar sobre a violência também que acontece na família. Sei lá, te deu ideia de falar sobre isso e você acha que é pertinente falar sobre isso. Como é que eu construo o meu texto? Bom, já que você entendeu, vamos lá. Triângulo, entendeu? Triângulo é o quê? Passo do mais amplo para o mais específico. Então o que eu vou fazer? Primeira parte, apresentar o assunto. Segunda parte, eu vou apresentar a temática de redação. E a última parte vai ser a apresentação do quê? Dos problemas que eu tenho. Então você vai indicar quais são esses problemas. De forma, obviamente, bem resumida, você vai dizer, tem isso e isso, há esse problema a ser discutido, ou esses dois problemas são relevantes para se fazer essa redação. Tudo bem? Voltando, lembra, introdução tem função de informar, assunto amplo, tema o mais específico e quais são os problemas que você vai discutir na sua redação. Depois de ter feito isso, você vai para o seu desenvolvimento. A estrutura continua tendo um tópico frasal, mas olha que interessante que vai acontecer. É como se você tivesse uma microdissertação no seu parágrafo de desenvolvimento. Tá, Valtinho, o que é legal de ter essa microdissertação? É legal porque você vai ter muito mais conteúdo sendo abordado. O que há de não tão legal? Você precisa organizar muito bem esse texto para que ele não fique confuso, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, o que é que eu faço? O meu tópico frasal vai ser, no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, a apresentação do problema que a gente chama de problema de número 1, tudo bem? O problema da violência nas grandes cidades. Depois disso, você vai apresentar as causas desse problema. Se você conseguir explicar essas causas ou a causa que você apresentou, isso fica bem legal, tá? Ajuda muito na argumentação do seu texto. Depois disso, a apresentação da consequência e a explicação, porque daí você demonstra que você está discutindo o assunto. Depois, você vai colocar uma comprovação ou comprovações sobre aquilo. E se você tiver também uma ilustração, lembra que a ilustração é um trecho de filme, uma referência a filme, livros, ao cinema, ao teatro, à música, que sirva para representar, para ilustrar aquilo, é legal, tá? Porque você demonstra conhecimento. E por último, você vai colocar a solução na sua conclusão. Ô Val, pô, achei difícil, hein, cara? Porque assim, ó, eu vou ter um espaço de quantas linhas? Mais ou menos umas 10 linhas para apresentar isso. Se você tiver um texto conciso, ou seja, aquele texto que você tem um vocabulário preciso e consegue dizer muita coisa em menos espaço, eu acho que é tranquilo, dá para fazer, tá? Dá para você fazer aí um parágrafo de umas 10 linhas e desenvolver isso muito bem. Tudo bem? Beleza? Val, mas eu faço um parágrafo só? Não, cara. Você vai fazer o segundo parágrafo. No segundo parágrafo você vai apresentar o quê? O problema de número 2, tudo bem? O segundo problema, beleza? Depois disso, o que eu faço? Eu apresento a causa, apresento a consequência, apresento a comprovação ou comprovações e apresento a solução. Então, tem uma coisa que eu queria já ter falado para você no outro vídeo, mas eu deixei para esse daqui, que é o seguinte. Parece que está muito padrãozinho, né? Então o que eu quero que você entenda? Você não precisa necessariamente seguir essa ordem. Você pode, de repente, começar com uma informação, que é a comprovação, começar com um exemplo. Desse exemplo, você pode indicar quais as causas e as consequências e apresentar posteriormente uma tese ou tópico frasal. Você pode inverter essa ordem, você pode brincar com essa ordem, tudo bem? Beleza? Isso vai fazer com que o seu texto fique mais agradável. Então, se em um parágrafo você fez de um jeito, no outro você pode fazer de uma forma diferente. A mesma coisa se dá para aquela estrutura anterior. Porque você tem lá um problema, causa, consequência, solução, não é? Naquela estrutura de número 1, joia. Então você pode começar a causa com o tópico frasal e a consequência com um exemplo. E aí você vai montando a sua redação, beleza? Bom, Val, outra coisa que tipo assim, hiper me preocupou é que, vou fazer minha redação, mas eu já coloquei as duas soluções no meu desenvolvimento. Como é que eu faço a minha conclusão? Cara, você faz o seguinte, ó. Retoma, faz um resumo de tudo, da mesma forma como aquela primeira parte que você tem que sempre fazer na conclusão.
E a última parte você faz o quê? Você faz um prognóstico. A carinha de poodle de novo, não estou entendendo o que é esse prognóstico. Prognóstico é uma avaliação futura. Se essas duas soluções derem certo, como é que vai ser? E se elas não derem certo, como é que vai ser? Conseguiu entender o que eu falei ou não? Ou seja, bom, se a gente colocar essas duas soluções em prática, nós conseguimos montar essa intervenção. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter um resultado melhor. Então você faz uma análise positiva a respeito daquilo. Se não, nós não conseguimos. Faça uma análise negativa final para concluir o seu texto. Conseguiram entender ou não? Então, olha o que a gente aprendeu até agora. Primeira parte, tem um problema só. Apresenta o problema, um parágrafo de causa, um de consequência, um de solução. Se eu tiver mais do que um problema, nos meus parágrafos de desenvolvimento eu vou ter o quê? Problema, causa, consequência, comprovação e solução. Problema 1, problema 2. Conseguiram entender ou não? Sim ou não? Valdo, qual das duas até melhor? Cara, vai depender do repertório que você tem para fazer a sua redação. Tudo bem? Conseguiram entender? É isso aí. Vamos agora para a nossa última aula de organização de texto, de estruturação do texto, que vai ser quando eu tenho um lado que é legal e um lado que não é tão legal, beleza? Só seguindo no vídeo aí. Próximo vídeo a gente se encontra. Valeu!